mangueira nessa abertura de checagem, você emana o joule que você quer e o comprimento de onda que você coloca no equipamento, e o laser check ele dá no cristal líquido se realmente está recebendo aquele comprimento de onda, está recebendo aquela dosimetria. E que o professor Thiago Fukuda encontrou? Ele encontrou que a grande maioria dos equipamentos estavam descalibrados, né? Agora, isso não é uma novidade. Muitos desses equipamentos que ele encontrou também, ele encontrou na ponta do equipamento uma rolha de sujeira. Então não havia nem maneira com a qual o comprimento de onda pudesse passar e o foco luminoso pudesse passar pelaquela área, porque tinha sujeira na ponta do equipamento. Veja bem a situação dos atendimentos que nós temos por aí. Agora, não é só porque o Thiago Fukuda ele desenvolveu esse trabalho na Faculdade de Medicina de São Paulo que talvez outras pessoas não pudessem. Mesmo antes do professor Thiago, em 2008, em Araraquara, um colega e amigo, inclusive, hoje ele mora em Botucatu, ele fez um tipo de trabalho semelhante, mas o do Fukuda em 2010 e ele em 2008, ele fez a mesma coisa, mas mais do que isso, em saber se o equipamento funcionava de maneira adequada, com os padrões adequados, mais do que isso ele fez o quê? Ele avaliou sobre o conhecimento do fisioterapeuta, por exemplo, do profissional da fisioterapia, sobre o laser de baixa intensidade. Isso é muito interessante, talvez para o TCC de vocês também. Checagem dos equipamentos que esses profissionais de odontologia venham a ter, se os equipamentos eles têm mesmo, eles dissipam a densidade que é ofertada ali e mostrada no visor, e o conhecimento sobre laser terapia desses profissionais. O que o Lucas encontrou? Que mais de 80% não sabia para que servia o laser, estava aplicando de maneira básica, mas não tinha a mínima noção da cascata biológica dos eventos, não tinha ideia de como o equipamento funcionava e a interação biológica que existia. E muitos deles estavam fazendo o equipamento por demanda de protocolo, nem sabia se estava fazendo para dor, nem sabia se estava fazendo para regeneração, não sabia nem o porquê que estava fazendo. Isso é extremamente preocupante porque equipamento descalibrado e o profissional não tem a mínima ideia do que está fazendo e o para que quer, né? O que o paciente precisa naquele momento. Então é interessante, talvez, mais uma ideia, assim como a placa, né, com, por exemplo, uma cultura de bactérias e irradiação de laser, talvez uma ideia interessante também, a checagem desses equipamentos de maneira regional e também a criação de um questionário para esse profissional responder acerca dos conhecimentos do equipamento de fototerapia. Aqui, efeitos locais e sistêmicos do laser em limiar de dor por pressão em indivíduos saudáveis. Isso é bem bacana, um trabalho que mostra que as quantidades de joules elas são variáveis, mas sempre para mais, 6 a 24 joules, 12 joules. Então, empregado, segundo a Walt, sempre uma dose próxima do teto. Então, a densidade de energia é quem comanda as características endógenas celulares, é o que faz com que a célula venha trabalhar mais e melhor. Mas mais do que isso, como avaliar a dor do paciente? Isso é importante para quem trabalha com dor orofacial. O paciente que tem dor macetérica, de triísmo ou bruxismo, ou por exemplo tem uma intercorrência da articulação temporomandibular, tem uma alteração qualquer ou quaisquer aqui na área, como é que se avalia a dor desse paciente? Você faz aquela escala hedônica, sabe o que é escala hedônica? Aquela escala dos rostinhos, aquele rostinho mais feliz, depois aquele rostinho mais ou menos, depois aquele rostinho triste, isso chama escala hedônica, né, por imagem. Talvez você possa avaliar assim a dor do paciente, ou talvez você possa avaliar de escala de 0 a 10, que é a escala hedônica, que é a EVA, escala visual analógica de dor, ou a escala numérica de dor. Mas será que é confiável? Escala visual analógica, escala hedônica? Talvez não seja. Por isso eu acho que do pressure threshold, que é o limiar por pressão, né? Então você trabalha com threshold, você trabalha por limiar. Eu acho bem interessante trabalhar por limiar, não é? Você tem dois tipos mais comuns de trabalho para avaliar a dor de um paciente por limiar. Primeiro, limiar a temperatura. Eu desenvolvi um trabalho aqui na faculdade há uns 6 anos atrás, uns 6 anos atrás, de laser, mas nós não publicamos ainda porque eu estou sem tempo de submissão para as coisas, sem tempo para muitas das coisas, inclusive para ficar indo atrás de artigo, mas eu precisava, está prontinho. Nós trabalhamos assim, nós verificamos o TNS e o laser de baixa intensidade em indivíduos assintomáticos. Eram alunos saudáveis da faculdade, foram divididos em grupo. Alguns desses alunos receberam irradiação de laser de 5 joules, outros de 15 joules. E outros alunos receberam um protocolo de TENS, choquinho, né, elétrico para dor, no caso a terapia a terapia elétrica transcutânea de baixa frequência. E aí o que acontece?
Baixa frequência eu digo entre 0 e 1000 Hz. O que importa é o seguinte, nessas divisões desses alunos, nós avaliamos como o limiar de dor, nós avaliamos o limiar de dor ao frio, entende? Nós pegamos uma bacia de água com muito gelo, então eles aprofundavam a mão, a gente soltava o cronômetro e marcava o quanto de tempo eles conseguiam ficar com a mão dentro da água até que doesse. Doeu, era para eles falarem assim, dói e tira. No momento que eles tiravam a mão, a gente clicava o cronômetro e via quanto em segundos ou minutos eles aguentavam com a mão dentro do gelo. Isso é um limiar, né, de dor, é um limiar a ser alcançado. E aí nós fizemos primeiro a coleta inicial, sem aplicação desses equipamentos, e depois nós aplicamos pontualmente na área de antebraço. E aí fizemos o que? Colocamos, desculpe, na área da mão, desculpe. Era a mão que entrava dentro da bacia ali de água de 0 a -2 graus. Nós estipulamos